Pronto. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Irmão, muitas são as coisas que vêm contra nós, que se levantam contra nós para tentar nos separar do amor de Cristo. Muitas são as lutas, as dificuldades, as provas, mas não são apenas coisas ruins, não. Às vezes são coisas boas que vêm contra nós para nos separar. Às vezes é algo, irmão, que parece agradável, mas tem apenas um único propósito: nos separar do amor de Cristo. E que amor é esse que estas coisas se levantam para nos separar? Deixa marcado aqui o Romanos. Vamos lá em João, marca o Romanos, deixa o Romanos marcado até o final, tá? João, Evangelho segundo João, capítulo 14. João, capítulo 14. Irmão, nós precisamos estar atentos. Muitas são as coisas que se levantarão, que virão para tentar nos separar do amor, para tentar nos tirar desse amor. Que amor é esse? João capítulo 14, versículo 21, a Bíblia diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que? Me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O amor que estas coisas querem nos tirar, querem nos separar, é o amor, irmão, do mandamento de Deus, da palavra. A Bíblia deixa bem claro: aquele que tem os meus mandamentos, aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O verdadeiro amor, irmão, é o amor de obedecer a palavra, de guardar os mandamentos, de fazer o que a Bíblia diz. Quando eu tenho os mandamentos, quando eu guardo o mandamento, quando eu estou obedecendo a palavra, eu amo o Senhor, eu estou no amor de Cristo. E o resultado disso, a Bíblia diz: e o Pai o amará. Ele diz: e o Pai o amará, e eu amarei, e me manifestarei a Ele. Quando você está no amor, no mandamento do Pai, guardando, obedecendo, você vai experimentar o amor de Deus na tua vida. Além de experimentar esse amor de Deus que é maravilhoso, irmão, você vai ter a manifestação deste amor na tua vida. É por isso que tantas coisas se levantam para tentar te separar, para tentar tirar você do amor de Cristo, para tentar tirar você do mandamento, para tentar tirar você da palavra, para que você não experimente esse amor, para que você não viva a manifestação desse amor. Então nós precisamos nos esforçar para permanecer neste amor, mesmo que para isso seja necessário, lembra do Romanos 36, ser entregue à morte todo dia. Irmão, nós precisamos, irmão, estar disposto para permanecer no amor de Cristo, se for necessário, até ser entregue à morte todo dia. Agora, como é que a gente pode ser entregue à morte todo dia, se nós só temos uma vida? Porque a morte, gente, não é a morte física. Ser entregue à morte é dizer não para você mesmo, é morrer para a sua vontade, é morrer para os seus desejos, é morrer para o seu entendimento, é morrer para qualquer coisa que possa te separar de Cristo. Irmão, qualquer coisa que venha te tirar da palavra de Deus, é você morrer para aquilo, é você dizer não para aquilo ali. Nós precisamos estar dispostos a morrer, se for preciso todo dia. Irmão, morra todo dia. Morra para a tua vontade, para os teus desejos, para que nada possa separar você
do amor de Cristo, para que você possa experimentar a manifestação deste poder. Vamos lá em Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Irmão, tudo que vier para tentar te separar, para tentar tirar você, seja o que for, a tribulação, a peste, a fome, o perigo, a nudez, talvez, irmão, é uma vantagem, é um prazer, talvez é alguma coisa boa, mas se aquilo ali vai te separar do amor de Cristo, se aquilo ali vai tirar você do mandamento, da palavra, irmão, prefira se entregar à morte, prefira morrer para você mesmo, morrer para a tua vontade, morrer para aquela proposta, morrer para aquele desejo, para que você permaneça no amor de Cristo, para que você seja alcançado pelo amor do Pai, e veja o amor se manifestar na sua vida. Daniel, capítulo 1, versículo 5, Daniel 1:5, ele diz: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Amém? Vamos entender? A Babilônia invadiu Judá e conquistou Jerusalém. E Nabucodonosor, depois de conquistar Jerusalém, ele determinou que alguns jovens fossem levados para a Babilônia, jovens em que não houvesse nenhum defeito, para que pudessem ser criados, ensinados, instruídos nos costumes da Babilônia, para que depois eles pudessem servir ao rei, lá no palácio real. E para isso, Nabucodonosor determinou, o próprio rei determinou a porção do manjar, a ração que eles deveriam comer. O próprio rei determinou o alimento deles e a bebida deles. Isso era um tipo de preparação, era como se fosse uma consagração. Eles iam comer aquele alimento, eles iam beber aquele vinho, para que depois de 3 anos, comendo e bebendo as comidas da Babilônia, eles pudessem estar diante do rei. Irmão, nós precisamos ter cuidado para não nos contaminar com as coisas da Babilônia. Irmão, muitos manjares serão oferecidos, muitas coisas boas serão oferecidas, mas só durante um tempo. Eram 3 anos, durante um tempo. Para quê? Só para preparar a pessoa, irmão, para tirar a pessoa da presença, da direção, da vontade de Deus. Esses alimentos eram alimentos consagrados aos ídolos, eram alimentos, irmão, proibidos para os judeus, porque para os judeus tinha alguns alimentos que eram proibidos, que eles não podiam comer segundo a lei e os costumes deles. Então esses alimentos iriam prepará-los para que depois de 3 anos eles pudessem servir o Nabucodonosor. A Bíblia diz, versículo 6: e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, o de Misael de Abednego, e Azarias Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Irmão, dentre os judeus que foram levados para a Babilônia, estava o Daniel. E Daniel sabia que aquela comida estava contaminada, Daniel sabia que aquela bebida estava contaminada, Daniel sabia que se ele aceitasse aquilo, ele ia sair da presença de Deus, ele estaria desobedecendo o mandamento do Senhor. Então Daniel decidiu no coração dele, ele assentou no coração dele uma decisão: eu não vou me contaminar. Irmão, essa decisão tem que ser sua, essa decisão tem que vir do seu coração. Não adianta eu falar para você, alguém falar, não adianta apenas Deus dizer alguma coisa, você precisa decidir isso no seu coração.
Irmão, não adianta você falar para os outros: eu não vou mais beber, eu não vou mais pecar. Irmão, você tem que dizer isso é para você mesmo. Você tem que colocar isso no seu coração. Determine. Daniel determinou. Daniel sabia que aquilo ia desagradar a Deus. Daniel sabia que aquilo ia tirá-lo da presença de Deus. Então ele decidiu no coração dele não se contaminar. Ele decidiu no coração dele: eu não vou deixar isso me separar do Senhor, eu não vou deixar isso me tirar do mandamento, da presença de Deus. Você precisa decidir no teu coração. Não adianta você falar para os outros, não adianta você falar para Deus, você precisa falar para você mesmo. Você precisa decidir isso no seu coração. Daniel decidiu: eu não vou me contaminar com a Babilônia, eu não vou me contaminar com esses alimentos. Ele decidiu isso. Versículo 9 diz mais: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe. Gente, isso é o amor de Deus. Irmão, quando você decide: eu não vou me contaminar, eu não vou sair do mandamento, eu não vou abandonar o amor de Deus, eu não vou sair da vontade de Deus para a minha vida, a Bíblia diz: o que me ama será amado de meu Pai. Você vai experimentar o amor do Pai. É Daniel que decidiu no coração dele: eu não vou me contaminar, eu não vou deixar isso me tirar da presença de Deus. Irmão, a Bíblia diz que Deus deu a Daniel, diante do eunuco, graça e misericórdia. Irmão, é o amor de Deus sobre a vida dele. Irmão, se você decidir por amor a Cristo, por amor a Deus, para obedecer a palavra, irmão, você vai experimentar desse amor. Você vai alcançar de Deus graça e misericórdia. O que é graça e misericórdia? A condição necessária para alcançar aquilo que você quer. Daniel decidiu: não vou me contaminar. Deus deu a ele graça e misericórdia. Irmão, se você decidir de verdade, por amor a Cristo, irmão, Deus te dará o que você precisa. O que você precisa para fazer, para alcançar, para conseguir? Irmão, se você decidir de verdade isso no teu coração, por amor a Cristo, Deus se manifestará. Deus dará a você graça e misericórdia para alcançar aquilo que você precisa. Versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque vendo ele os vossos rostos mais tristes do que o dos jovens, que são vossos iguais, assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. O Daniel não queria se contaminar, Daniel não queria desagradar a Deus, Daniel não queria sair da presença de Deus. Aí Daniel pede para o eunuco: olha, não quero me contaminar. O eunuco, apesar de Daniel achar graça e misericórdia, o eunuco ficou com medo, porque se Daniel não comesse, ele ficaria mais magro, mais fraco. Isso é o natural. O eunuco agia sobre o natural. Daniel, se você não comer, você vai emagrecer, você vai ficar mais fraco do que os outros. O resultado: eu vou perder a minha cabeça, eu vou morrer, porque o rei me colocou sobre vocês para cuidar de vocês. Se eu não cuidar direito, quem morre sou eu. Ele ficou com medo. No entanto, a Bíblia diz assim, 11: então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. O natural era: se eles não comessem, eles iriam emagrecer, eles iriam ficar abatidos, e por isso o eunuco, o dispenseiro, estava com medo. Mas Daniel disse: olha, experimenta 10 dias, depois dos 10 dias, nos dê legume, nos dê água, e depois dos 10 dias, você olha para nós. Se nós estivermos pior, depois, conforme o que você vir, você vai fazer com a gente. Irmão, era o sobrenatural agora, porque o natural era que se eles não comessem,
eles emagreceriam, ficariam mais fracos, mas Daniel está dizendo, pode nos experimentar 10 dias. Irmão, como pessoas de Deus, nós precisamos acreditar no sobrenatural de Deus. Irmão, nós não podemos depender apenas do natural. Nós temos que acreditar que nós temos um Deus todo-poderoso, irmão, que é capaz, irmão, de mudar, de transformar, de fazer todas as coisas. O natural que eles emagrecessem, mas Daniel está dizendo, experimenta 10 dias para você ver, se nós não vamos estar melhores do que eles. É Daniel acreditando no sobrenatural de Deus, no agir de Deus contra o natural. Versículo 15, diz, e ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei, desta sorte o dispenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava. Depois dos 10 dias, ele convinha, ele aceitou a prova do Daniel, ele aceitou experimentar Daniel por 10 dias, e no fim dos 10 dias, ele olhou para o Daniel, e o Daniel estava mais gordo, Daniel estava mais forte do que os outros que comiam do manjar do rei, dos outros que bebiam do vinho do rei. Era o sobrenatural de Deus. Lembra, o natural se você, irmão, come só legume para você ver se não emagrece, mas ali era o sobrenatural, era Deus agindo sobre o Daniel. E quando o dispenseiro viu que ele estava melhor do que os outros, o que ele fez? Ele dispensou a comida, e deu a Daniel apenas legumes para comer, e água para beber. E não foi só 10 dias, irmão, foram 3 anos, que o Daniel comia legumes, e apenas bebia água. Você acha que Daniel fazia isso porque ele gostava de legumes? Você acha que Daniel não sentia vontade de comer o manjar do rei? Você acha que Daniel não sentia o cheiro da comida? Será que Daniel não desejava do vinho? Irmão, Daniel fez isso porque ele não queria se separar, desobedecer o mandamento. Ele não queria sair do mandamento do Senhor, ele não queria sair do amor. Daniel, apesar, eu acredito, do desejo, da vontade de ver os outros comendo as comidas, comendo os manjares, irmão, Daniel, apesar de ter a vontade e desejo, Daniel morreu, matou a sua vontade. Daniel morreu para aquele desejo, e durante 3 anos, Daniel morreu todos os dias. Todo dia que vinha a fome, Daniel matava a sua vontade de comer dos manjares para comer apenas os legumes. Por 3 anos, tudo para não se separar do amor de Cristo, para não sair do mandamento, irmão, para não sair da vontade de Deus para a vida dele. Irmão, às vezes, irmão, temos que morrer, dizer não para nós mesmos. Imagina Daniel olhando os outros, comendo aquela comida, aquela carne, aquele alimento, e ele comendo apenas o legume. A vontade era de comer também, mas Daniel sabia que aquilo iria contaminá-lo. Daniel sabia que aquilo iria tirá-lo do mandamento, ia tirá-lo da presença, e por amor ao Senhor, por 3 anos, Daniel comeu apenas legume. Por 3 anos, Daniel disse não para a vontade dele, para o desejo dele, irmão, para permanecer no amor do Senhor. E a Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Daniel está provando que ama a Deus de verdade. E a Bíblia diz, e o Pai o amará, e eu amarei e me manifestarei. Chegou a hora de Deus se manifestar. Continua lendo, ele diz assim, versículo 17, ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei de Ciro. Irmão, o Daniel por 3 anos demonstrou o amor que ele tinha ao Senhor. Por 3 anos, apesar da vontade, Daniel matava, dizia não para ele, para permanecer no Senhor. Depois dos 3 anos, quando Daniel foi se apresentar ao rei, a Bíblia diz que não se achou outros igual ao Daniel, ao Ananias, Misael e o Azarias. Irmão, ele era 10 vezes mais inteligente, não é do que os companheiros dele não, ele era 10 vezes mais inteligente do que os astrólogos e magos da Babilônia. Irmão, isso é Deus se manifestando. Quando nós amamos ao Senhor, amar ao Senhor, irmão, e não deixamos que nada nos separe desse amor, e quando nós não deixamos que nada nos tire do mandamento, irmão, ainda que a gente tenha que morrer para nossas vontades, dizer não para nós mesmos, mas isso vai valer a pena, quando você se dedica, quando você se esforça, quando você mata, morre para você mesmo, para viver para Cristo. Irmão, a manifestação do amor de Deus, ela vem sobre nós. Deus vai se manifestar. Irmão, Daniel se tornou o segundo na Babilônia, Misael, Ananias e o Azarias, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, se tornaram pessoas de posição lá na Babilônia. Mas mais do que isso, Daniel se tornou o segundo. Daniel era um judeu que veio como escravo, como cativo, como prisioneiro para a Babilônia, mas Daniel se tornou o segundo na Babilônia. Por quê? Porque Daniel não abandonou o amor do Senhor, porque Daniel não deixou com que nada o separasse do amor do Senhor, nada tirasse do mandamento, e Deus manifestou o amor dele sobre o Daniel. Irmãos, a gente pode falar de muito mais pessoas que não abandonaram o amor, o mandamento, que experimentaram, que preferiram se entregar à morte, para não deixar o amor ao Senhor, para não abandonar o mandamento. Irmão, e Deus manifestou o amor dele na vida dessa pessoa. Irmão, se você, por amor a Cristo, estiver disposto até se entregar à morte, lembra, não é morte física. Eu não quero que ninguém se mate, não. Irmão, tem que morrer a vontade, tem que morrer ao desejo, tem que morrer a atitude, tem que morrer ao pensamento, se eles forem te separar do amor de Cristo. Se eles forem tirar você do mandamento, irmão, esse sentimento tem que morrer, esse pensamento tem que morrer, essa ideia tem que morrer. É uma vingança que você quer realizar, mas espera aí, isso vai me tirar do amor, isso vai me tirar da presença de Deus, isso está contra a palavra. Você precisa matar isso, tem que morrer, irmão, se for possível todo dia, morrer para permanecer no amor de Cristo, e assim você terá o amor do Pai e a manifestação desse amor sobre a tua vida. Mas infelizmente nem todo mundo está disposto a se entregar à morte, nem todo mundo está disposto a morrer para si mesmo, infelizmente. Vamos lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11, segundo livro de Samuel, capítulo 11. Irmão, é preciso morrer para a minha vontade, para os meus desejos, para os meus planos, se eles me separam do amor de Cristo. Irmão, seja o que for, eram os manjares do rei, era a comida, era o vinho, mas Daniel decidiu morrer. Durante 3 anos, todo dia, Daniel tinha que morrer para ele mesmo, Daniel tinha que morrer para a vontade dele, ele tinha que morrer para o apetite dele, para o desejo dele, para que ele não se separasse do amor de Deus.
para que ele não saísse da presença do Senhor. E no final, o Deus manifesta o amor a Daniel. Irmão, na Babilônia passou Nabucodonosor, passou o Beltesazar, passou o rei Dário, irmão, até o rei Ciro, o Daniel ainda estava lá. E não estava em qualquer lugar não, Daniel estava em posição de destaque. Era o amor de Deus se manifestando ao Daniel. Era o amor de Deus sobre a vida do Daniel, honrando ele, abençoando ele, cuidando dele, guardando ele. Irmão, é quando nós amamos e permanecemos no amor, irmão, nós teríamos a manifestação do amor de Deus sobre nós, teremos o agir de Deus sobre nós, mas para isso precisamos permanecer nesse amor. As coisas vão tentar nos separar, vão tentar nos tirar da presença de Deus, da palavra. Irmão, por amor a Cristo, se for preciso morrer, que morra a sua vontade, que morra os seus pensamentos, que morra os seus desejos, mas que você permaneça no amor, no mandamento, na palavra de Deus, porque vale a pena. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1, ele diz: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Como nós sabemos, Davi era o rei de Israel. Davi é o homem que Deus escolheu, que Deus levantou para que estivesse à frente do exército, para que fosse o capitão do povo de Deus. E Davi já tinha enfrentado muitas batalhas, só que agora, quando chegou o tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, irmão, Davi decidiu não ir. Davi decidiu ficar em Jerusalém. Irmão, a vontade de Deus era que Davi estivesse à frente, por isso Deus levantou Davi. Irmão, esteja onde Deus quer que você esteja. O melhor lugar para você estar é na vontade de Deus. O pior lugar para você estar é fora da vontade de Deus. Irmão, Davi decidiu sair da vontade de Deus. Não sei, a Bíblia não diz por qual motivo, por qual razão, só diz que naquele dia Davi decidiu não ir para a guerra. Ele manda o Joabe no lugar dele, e ele fica em Jerusalém. E estando em Jerusalém, versículo 2, e aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa. Então Davi não foi para a guerra, ficou em Jerusalém. Joabe leva o exército e vão lutar contra os amonitas. Davi estava no seu palácio, deitado na sua cama, quando ele decide levantar e dar uma volta no terraço real. Davi está ali andando, Davi está ali passeando, quando Davi olha uma mulher que estava se lavando, uma mulher que estava tomando banho, e a Bíblia diz que esta mulher era muito bonita. Irmão, quando Davi olha aquela mulher, veio em Davi o desejo, veio no Davi a vontade. E aí, irmão, Davi era o rei, irmão, como rei, e pelos costumes que eles tinham na época, Davi poderia ter mais de uma mulher. Isso é para aquela época, isso não é para agora não, viu? Isso era costume dos reis, era o costume daqueles povos. Esse não é o nosso costume. O nosso costume é marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Mas Davi, como rei, pelos costumes, ele poderia ter mais do que uma mulher. Ele já tinha 4. Davi então olha aquela mulher, ele se interessa por aquela mulher. Versículo 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Davi se interessou por aquela mulher, Davi desejou aquela mulher. Só que Davi pergunta: quem é aquela mulher? Aí dizem para ele: olha, não é esta Batseba,
filha de Eliã, mulher de Urias. Neste momento, aquela mulher era proibida para Davi. Por mais que ele pudesse ter mais do que uma mulher como ele já tinha, aquela mulher ele não podia ter, porque aquela mulher era casada. Ele poderia ter outras mulheres, mas não aquela era casada, era proibido. Qualquer coisa com aquela mulher seria pecado, qualquer coisa com aquela mulher, irmão, seria errado, seria adultério. Davi estava saindo do mandamento, Davi estaria desobedecendo a palavra de Deus. Quando falaram para Davi, mulher de Urias, não, então se ela é mulher do outro homem já, não pode mais. Não, se ela já está casada, então não pode mais. Mas em vez de Davi dizer não para si mesmo, esta é a hora que Davi deveria morrer para o desejo dentro dele. Davi deveria matar aquela vontade dentro dele, aquele interesse deveria morrer. Só que em vez de morrer, a Bíblia diz que então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, engravidou, e enviou e fez-o saber a Davi, e disse a Davi, estou grávida. Irmão, aqui vai começar o sofrimento de Davi, aqui vai começar a destruição de Davi, aqui vai começar a miséria do Davi. Irmão, Davi já tinha enfrentado muitas lutas, dificuldades. O Saul perseguia Davi, Davi lutou contra exércitos, Davi enfrentou gigante, urso, leão. Mas tudo que Davi passou, irmão, foi fácil. A luta de verdade, o sofrimento de verdade vai começar a partir de agora. Porque Davi não quis dizer não para si mesmo. Porque Davi não quis matar a sua vontade, morrer para o seu desejo, porque Davi não quis morrer para o seu interesse. Em vez de Davi, quando soube que aquela mulher é casada, então se ela está casada, ela está morta para mim. Não, Davi mandou buscar aquela mulher, mesmo sabendo que aquilo era errado. Irmão, Davi desobedece, Davi sai do mandamento, Davi sai do amor ao Senhor. O resultado disso, capítulo 12, versículo 9, capítulo 12, versículo 9, ele diz: porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Irmão, é a consequência. Davi não quis morrer, não quis matar aquela vontade dele, não quis morrer para o desejo dele. Davi não quis dizer não para ele mesmo, para permanecer no mandamento, para permanecer na palavra. Davi preferiu, irmão, se deixar levar. Irmão, o inimigo não quer te dar prazer, o inimigo não quer te dar lucro, não quer te dar vantagem, dinheiro. O que ele quer é separar você do amor a Cristo, tirar você do mandamento, porque fora do mandamento ele pode agir, ele pode tocar, ele pode trazer o mal. Davi não quis morrer para aquele desejo, Davi não quis morrer para aquela vontade. Irmão, Davi vai ver 4 filhos morrerem. Davi vai experimentar a morte de 4 filhos, porque ele não quis matar um desejo que estava dentro dele, porque ele não quis morrer para a sua vontade. Ele vai ver 4 filhos morrendo. Quando Absalão morre, pendurado no galho,
O Davi chora, e todo o povo vê Davi chorando, e não entendiam porque o Absalão tinha se levantado contra Davi. Davi teve que fugir. O Absalão queria matar o Davi, o filho queria matar o próprio pai, e eles conseguiram matar o Absalão. Quando Davi fica sabendo da morte do Absalão, irmão, Davi chora desesperadamente. Não é só por causa da morte do filho que ele chora. Davi chora porque ele sabe que a causa da morte do filho era ele. Ele foi o causador. Foram 4 filhos que morreram. O primeiro com a Batseba, que nasceu doente e depois morreu. Depois o Aminon, que morre pelas mãos do Absalão. Depois o Absalão, que morre pelas mãos do Joabe. E depois o Adonias, que morre pelas mãos do Salomão. 4 filhos mortos, porque ele não quis morrer para si mesmo. Porque ele não estava disposto a morrer para aquele desejo, para aquela vontade. Irmão, nós precisamos estar dispostos a morrer, seja para o que for, irmão, para não sair do amor, para não sair da palavra, do mandamento. Nós precisamos entender que as coisas que aparecem, irmão, aquilo ali não é para te dar nada. Aquela mulher tomando banho nua, não era para dar prazer para o Davi, não, era para separar Davi do amor de Cristo, era para tirar Davi do mandamento. E estando Davi fora do mandamento, agora o mal vai entrar na casa dele, a espada vai entrar na casa dele, o sofrimento vai entrar na casa dele, a destruição vai entrar na casa dele. 4 filhos mortos, porque ele não quis matar um desejo, porque ele não quis morrer para uma vontade. 4 filhos mortos, sofrimento, destruição. Irmão, morra se for preciso, morra para os seus desejos, morra para as suas vontades, morra para os seus sentimentos, morra para os seus pensamentos, por amor a Cristo. Irmão, se for preciso, morra. Esse pensamento não é para você se matar, não, é para matar o desejo que vai te separar de Deus, é para matar o pensamento que vai te separar de Deus, é para matar o desejo, a ideia, a atitude que vai te separar de Deus, porque essas coisas não vêm para te dar, para te acrescentar nada, elas vêm para te separar do amor em Cristo, para te tirar da palavra, do mandamento. Por quê? Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei. Deus estava se manifestando a Davi, dando vitória, fazendo Israel crescer cada vez mais. Só que veio, irmão, aquela nudez, veio a nudez, Davi se deixou levar, e aquela mulher tomando banho fez com que Davi se separasse do amor em Cristo. Davi deveria ter morrido naquele dia. Não é morrer, perder a vida, morrer para a vontade, morrer para ele mesmo. Irmão, nós precisamos aprender a estar dispostos a nos entregar à morte. Irmãos, temos que matar o desejo, a vontade. Se ele me separa de Deus, se ele me tira da palavra, eu preciso estar disposto a ser entregue à morte, para não sair do amor a Cristo. Eu preciso aprender a dizer não para mim mesmo. Eu preciso aprender a dizer não para os meus desejos, para as minhas vontades, para os meus pensamentos, porque o mundo não vai te dar nada, o pecado não vai te dar nada, ele vai te oferecer tudo, mas não é para te dar, é para te tirar do amor de Cristo. É para te separar de Deus, é para tirar você do mandamento do Senhor. Volta lá para os Romanos. Irmão, nós precisamos despertar e entender que as coisas que vêm não vêm para te dar, vêm para tirar você, para separar você. Ele sabe que enquanto você estiver no amor, na palavra, no mandamento, ele não pode tocar, ele não pode agir. Então ele vai trabalhar, ele vai trazer muitas coisas com a única intenção de separar do amor de Cristo, tirar você da palavra,
tirar você do mandamento, porque na palavra, no mandamento, você tem o amor de Deus sobre você, você tem a manifestação desse amor. Você fora do mandamento, fora do Senhor, irmão, você é um campo aberto para ele trazer o mal, a destruição, o sofrimento. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? No caso do Daniel, a fome. Ou no caso do Davi, a nudez. Ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. Irmão, nós precisamos estar dispostos, se for preciso, nos entregar à morte, mas não sair do amor, não sair da palavra, não deixar o mandamento do Senhor, não nos afastar, irmão, da direção de Deus para a nossa vida. Irmão, tem que morrer o desejo, a vontade, o sentimento, o pensamento que não está de acordo com a palavra. O que tem que morrer é esse desejo, esta ideia, que só vai te separar. Nós precisamos estar dispostos a morrer, se for preciso, todo dia, mas não deixar o amor de Cristo, não deixar o mandamento do Senhor, não se afastar da presença do Senhor. A gente pode falar mais do Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava disposto a entregar os seus corpos, a morrerem queimados na fornalha, para não abandonar o mandamento de Deus. O Senhor entra com eles na fornalha. Podemos falar do Daniel, irmão, para não desobedecer o mandamento, para não sair do mandamento, Daniel estava disposto a morrer lá na cova dos leões, e Deus enviou o seu anjo e fecha a boca. Isso é Deus manifestando o seu amor, isso é a manifestação do amor de Deus. Quando eu amo, quando eu estou disposto a morrer para permanecer no amor de Cristo. Mas tem outro exemplo, do Sansão. O pai de Sansão falou para ele: mas meu filho, não tem outras mulheres aqui no teu povo? E o Sansão disse: mas é o que eu quero. E aquilo que o Sansão queria, levou ele para a morte. Irmão, não se separe do amor de Cristo. Seja o que for oferecido a você, irmão, não é para te enriquecer, não é para te dar prazer, não é para acrescentar nada na tua vida, é só para te separar do amor de Deus, é só para tirar você do mandamento da palavra, para que o mal possa agir, para que o mal possa operar. Não saia do amor de Cristo, não deixe nada te separar do mandamento, não deixa nada tirar você da palavra de Deus. Se for preciso, se entregue à morte, que morra eu, que morra a minha vontade, que morra o meu desejo, que morra o meu pensamento, mas eu não vou me separar, eu não vou me afastar da palavra. Peraí, essa proposta aí é contra a palavra, não quero, mas você vai perder. Eu posso perder o que for, eu não vou perder o amor de Deus, eu não vou abandonar o amor de Deus, eu não vou sair da palavra. Irmão, não saia, não deixe nada te separar do amor de Cristo. Seja qual for a luta, a prova, a dificuldade, a luta, seja qual for o prazer, a vantagem, seja o que for, não permita que nada separe você do amor a Cristo. Se for preciso se entregar à morte, entregue, e que morra a sua vontade, e que morra o seu pensamento, e que morra os seus desejos, para que você permaneça no amor de Cristo. E esse amor de Cristo, e quando você permanece nesse amor, você tem o Pai amando e manifestando esse amor sobre a tua vida. Não se separe do amor de Deus.